Então, pessoal, na aula de hoje, eu vou tratar com vocês aí o exemplo 2, que é uma diagonal de uma treliça. Essa diagonal da nossa treliça aí, ela tem um comprimento de 3,40 m, né, que vai do ponto A até o ponto B, sendo que o ponto A e o ponto B, eles se confundem com os pontos, né, os pontos de trabalho das extremidades ali da nossa treliça, ou seja, os pontos em que os eixos baricêntricos de todas as barras que convergem para esses nós, né, se encontram. Teoricamente, a princípio, a gente imagina que entre os eixos baricêntricos de uma barra, de uma treliça, não existe nenhuma excentricidade. E aí, dessa maneira, a gente imagina aí que a nossa barra diagonal está solicitada apenas a esforços axiais. Nesse caso em questão que a gente vai tratar nesse vídeo, né, essa nossa barra AB, ela está aí solicitada a um esforço axial de compressão. E aí imaginem que vocês vão utilizar aí uma determinada cantoneira de 3 formas possíveis, né? A cantoneira oposta pelo vértice, que é o caso a cantoneira oposta por uma das abas, certo? Cantoneira dupla oposta por uma das abas, e uma cantoneira simples, que é o caso C, que está aqui apresentado. Provavelmente nessa aula, né, nesse vídeo, a gente vai tratar somente do caso A, né, pela extensão da questão e pelas eventuais dúvidas que vocês vão ter, então imagino que a gente só vai resolver aqui o caso A nesse primeiro vídeo. E aí depois, na aula da próxima semana, a gente faz aí o caso B, certo? Vamos aqui alguns dados. Nessa questão eu tirei lá do livro do professor Facuri, lá do capítulo de resistência à compressão, se eu não me engano é o capítulo 7. Deixa eu conferir aqui Deixa eu conferir aqui, ó. É os capítulos 7, né? Pronto, agora eu vou verificar qual é o exercício. É o que está no item 7.8.3. 7.8.3. Que ele pede aí a força axial resistente de uma diagonal de uma treliça utilizando cantoneiras. Aí tem a situação A, B e C. A, B e C. Certo? Então, quem tiver o Facuri, seja ele impresso ou por meio do acesso lá no CIGAR, né, na biblioteca virtual, vocês consultem a resolução desse exercício depois, né, para que vocês façam a tarefa. Na aula de hoje, a gente vai fazer somente o caso A. Então, eu coloquei aqui algumas informações, que são aqui, ó, o comprimento destravado da nossa diagonal em relação ao eixo X do nosso perfil, tá? O comprimento destravado em relação ao eixo Y e o comprimento da barra em si, né? O comprimento da barra em si, L igual a 340 centímetros. A priori, eu nem precisava criar essas duas variáveis aqui, certo? Não precisava, não vai fazer diferença aqui para a resolução da nossa questão, mas eu coloquei apenas com finalidade didática. Então, o comprimento destravado na direção X significa qual é a distância entre travamentos, né, da minha barra, quando a minha diagonal aí da minha treliça está fletindo em torno do eixo X, certo? No caso aqui, no primeiro exemplo que a gente vai fazer, que é o caso A, o eixo X, se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui a figura que eu tenho aqui na sequência, ó. O eixo X é esse eixo aqui, eixo de simetria da nossa seção transversal. O eixo de simetria da nossa seção transversal. E o eixo Y é o eixo também de simetria, né? Aliás, os dois eixos são de simetria, porque nesse caso A gente tem aqui uma seção duplamente simétrica, tá? Duplamente simétrica, dois eixos de simetria, o eixo X e o eixo Y. Só que o eixo X é o eixo de menor inércia, e o eixo Y, aqui nesse caso, é o eixo de maior inércia, né? Maior inércia. Então, pensando aqui na nossa diagonal, né? A nossa diagonal com essa cantoneira aqui em forma de cruz, né? Em forma de cruz, o comprimento destravado na direção X é igual ao comprimento destravado na direção Y, certo? Igual a 340
igual a 340 centímetros. A princípio, eu não consigo visualizar, para esse caso aqui da dupla cantoneira em forma de cruz, né, nesse caso A, eu não consigo imaginar uma situação em que esses comprimentos destravados seriam diferentes, né? Não consigo imaginar isso. Obrigatoriamente, eles teriam que ser iguais pela forma como o perfil é composto, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, no meio do vão dessa diagonal, uma barra secundária, né? Uma barra secundária ali para travar o movimento no plano da minha treliça, o movimento no plano reflete uma flexão em torno do eixo X e em torno do eixo Y dessa nossa barra. Então, se eu coloco uma barra aqui, travando o meio do vão para essa nossa barra aqui, ó, eu crio um impedimento de movimentação tanto em torno do eixo X como em torno do eixo Y da minha seção transversal, tá? Vejam só, essa vista lateral que vocês estão vendo aqui na treliça seria essa daqui, ó. Seria essa daqui, ó. Ou seja, vocês estariam vendo uma treliça de frente, aliás, vocês estariam vendo uma cantoneira de frente e uma cantoneira de costas, né? Uma cantoneira de costas depois do plano, certo? Depois do plano. Então, vocês estariam com o plano da treliça passando exatamente aqui no meio, entre essas duas cantoneiras, certo? Entre as duas cantoneiras. Então, se eu insiro uma barra travando aqui nesse plano, aqui dessa nossa cantoneira, dessa dupla cantoneira, automaticamente eu estou travando o movimento não só na direção X, como também na direção Y, tá bom? Por isso que eu estou dizendo que não teria como, nesse caso A, não teria como o comprimento de flambagem na direção X ser diferente do comprimento destravado da direção X ser diferente do comprimento destravado na direção Y. Essas minhas cantoneiras, como é de praxe, né, a Gerdau, por exemplo, na grande maioria dos casos, só fornece cantoneiras usando aço ASTM A36. Vocês podem consultar lá o site da Gerdau, né, e aí vocês vão ver que no catálogo deles, eles fornecem essas cantoneiras sempre em aço ASTM A36. Ah, professor, eu queria comprar cantoneiras em outro tipo de aço. Pode até ser que eles fabriquem, né, mas vai ser por encomenda, certo? Eu imagino que vai ter um custo associado a isso. Mas para pronta entrega, é somente aço ASTM A36. E aí a resistência ao escoamento desse aço é de 25 kN por centímetro quadrado, como vocês podem ver lá no anexo A da norma. O módulo de elasticidade do aço, vocês viram na primeira unidade, né? Lá de acordo com a norma, 20.000 kN por centímetro quadrado, certo? E o módulo de elasticidade transversal do aço, que a gente vai utilizar para determinar a resistência com relação à flambagem por torção, é de 7.700 kN por centímetro quadrado, 7.700. A cantoneira que a gente vai utilizar, tanto para o caso A, como para o caso B, como para o caso C, e, portanto, também a cantoneira que vocês vão usar na resolução da tarefa de vocês com relação à aula de hoje, é uma cantoneira que tem 102 milímetros de largura, 102 milímetros de largura, a espessura da chapa é de 6,4 milímetros, a área bruta de uma cantoneira isolada, né, é de 12,6 centímetros quadrados, a inércia em relação ao eixo X de uma cantoneira isolada, e aqui eu coloco aqui, ó, essa inércia em torno do eixo X que eu estou me referindo, nessa entrada aqui de dados, é a inércia de uma cantoneira, e no caso, em relação a esse eixo X aqui, ó, que é um eixo paralelo a uma das abas de uma cantoneira isolada, tá? De uma cantoneira isolada. Não confundam o eixo X de uma cantoneira isolada com o eixo X da dupla cantoneira, né? Com o eixo X da dupla cantoneira que a gente vai fazer na sequência, tá? Então, nessa figura aqui, que é a mesma figura que está lá no catálogo de cantoneiras simples, o eixo X é esse aqui,
e o eixo Y é esse aqui, ó, esse aqui. Então, lá do catálogo, a inércia em relação ao eixo X de uma cantoneira, né, esse eixo é de 125 centímetros a quarta. Como se trata de uma cantoneira de abas iguais, né, ó, L 102, né, vezes 102, vezes 6,4 milímetros, né? Então, a inércia em relação ao eixo X é igual à inércia em relação ao eixo Y, tá? A inércia em relação ao eixo X é igual à inércia em relação ao eixo Y. Tudo bem? Outra informação que eu tirei do catálogo foi o raio de giração mínimo, certo? Lá no catálogo está informando que é o raio de giração em relação a esse eixo aqui, ó. O raio de giração em relação a esse eixo, tá? Essa diagonal aqui, que eu chamei aqui na planilha de RY', ou seja, é um outro eixo principal central, né? Um outro eixo principal central que tem uma inércia mínima. E aí o raio de giração, segundo essa direção, é de 2 centímetros, certo? 2 centímetros. Está lá no catálogo da cantoneira simples. Outra informação do catálogo é que o centroide da cantoneira simples está a 2,77 centímetros de uma das nossas abas, tá bom? Bom, com isso aqui, ó, com essas informações que estão aqui, a gente encerra o que precisa do catálogo. O que precisa do catálogo. O restante a gente vai calcular, tá? O restante tem que calcular. Então, a gente vai determinar aí quem são as inércias em relação aos eixos principais de inércia da nossa cantoneira isolada, certo? Da nossa cantoneira isolada. Depois vamos determinar aí a inércia torção, tá bom? E outros parâmetros que forem necessários. Alguma dúvida até aqui? Vamos começar aqui, ó, determinando quem é o raio de giração em relação ao eixo X, esse eixo aqui, ó, esse eixo. Então, o raio de giração é a raiz quadrada da inércia em relação ao eixo X pela área bruta de uma cantoneira simples, né? Perceba que essas propriedades que eu estou calculando aqui são as propriedades geométricas de uma cantoneira isolada. Eu preciso determinar as propriedades geométricas da cantoneira isolada para depois fazer o cálculo da cantoneira oposta pelo vértice, tá? Oposta pelo vértice. Então, o raio de giração em relação ao eixo X vai dar aproximadamente 3,15 centímetros. Vamos continuar. Eu vou determinar agora... ficou faltando isso aqui, ó. A inércia em relação ao eixo X é igual à inércia em relação ao eixo Y da nossa cantoneira isolada, certo? Então, se a inércia em relação ao eixo X é igual à inércia em relação ao eixo Y, então o raio de giração em relação ao eixo é igual ao raio de giração em relação ao outro, né? Concordam comigo? Vamos aqui para inércia à torção. Lá na aula, né, nas videoaulas, eu apresento que a inércia à torção de uma seção é dada por 1/3 do somatório da espessura de cada chapa que compõe o perfil, vezes a espessura dessa chapa ao cubo. A nossa cantoneira isolada, ela é composta por 2 chapas, né? Tem a chapa horizontal e a chapa vertical. A gente só tem que tomar cuidado para essas chapas não se sobreporem, ou seja, eu não considerar a mesma área 2 vezes, né? 2 vezes. Então, eu vou pegar primeiro a chapa horizontal, a largura dela é B, e a espessura é TF ao cubo, né? B é igual a 102 milímetros, TF é 6,4 milímetros. Aí, eu agora vou pegar a chapa vertical. A chapa vertical. Aí, quem é a largura da chapa vertical? É B menos TF, ou seja, eu estou descontando essa partezinha que ficaria repetida, correto? B menos TF vai dar a largura dessa chapa vertical, vezes a espessura da chapa vertical ao cubo, né? Então, a nossa inércia e a torção é de 1,72, né, centímetros a quarta.
É uma inércia relativamente pequena, né? Uma inércia relativamente pequena. Bom, aí agora vem a inércia em relação ao o eixo principal central, que tem a menor inércia, que no caso seria esse eixo diagonal aqui, ó. Esse eixo diagonal. Então, a inércia em relação a esse eixo aqui, ó, gente, como é que eu posso calcular ela? Bom, o catálogo diz que o raio de giração em relação a esse eixo, né, o raio de giração em relação a esse eixo é de 2 centímetros. Então, se eu quero calcular a inércia em relação a esse eixo, basta eu utilizar lá a equação de definição, né, do raio de giração. Né, o raio de giração é a raiz quadrada da inércia pela área. Então, a inércia é a área do meu perfil, né, da cantoneira simples, vezes o raio de giração ao quadrado. Tá? Então, eu vou pegar aqui a minha área, 12,6 centímetros quadrados, vezes 2 centímetros quadrados, né? Aqui, ó, 2 centímetros ao quadrado, aliás. Então, vai dar 50,4 centímetros a quarta. Esse é o eixo de menor inércia da minha cantoneira simples, tá? O eixo de menor inércia da minha cantoneira simples. Tudo bem? Prosseguindo. Alguma dúvida até aí? Agora, eu quero calcular a inércia em relação ao outro eixo principal central, que agora é o eixo de maior inércia, né? Lembrem que lá da resistência dos materiais, que uma seção transversal tem dois eixos principais centrais e eles são ortogonais entre si e passam no centroide da seção transversal. Então, se esse eixo aqui é um eixo principal central, né? Então, perpendicularmente a ele aqui, ó, perpendicularmente a ele, eu vou ter outro eixo principal central. Só que, se esse eixo é o eixo de menor inércia, então, obrigatoriamente, o outro é o de maior inércia. Outra propriedade que vocês têm que lembrar lá da resistência é o que a gente chama de invariante. Primeiro invariante, que é o que é esse invariante? Quando a gente soma, deu uma de cebolinha aqui, quando a gente soma as inércias em torno de dois eixos ortogonais entre si, que passam no centroide, essa soma é igual à soma das inércias em torno de dois outros eixos ortogonais entre si. Ou seja, se eu somar aqui a inércia em torno do eixo X mais a inércia em torno do ', tem que dar igual a inércia em torno do eixo Y' mais a inércia em torno do eixo X', mais a inércia em torno do eixo X'. Isso aqui é uma propriedade que é o nosso primeiro invariante com relação à inércia da seção em torno do eixo principal central. Aliás, que passam, né, no centroide da seção. Então, vamos lá. Se eu quero calcular a inércia em torno do eixo X', basta eu pegar a soma da inércia em relação ao eixo X, mais a inércia em relação ao eixo Y, né? E passar para o lado direito aqui, ó, do meu invariante, a inércia em relação ao eixo Y'. Ou, se vocês preferirem, eu posso colocar aqui, ó, Ctrl Shift W. Ctrl Shift W, a inércia em relação ao eixo X, mais a inércia em relação ao eixo Y, né? Tem que ser igual a inércia em relação ao eixo X', mais a inércia em relação ao eixo Y', tá? E aí, portanto, quem é a inércia em relação ao eixo X' é a inércia em torno do eixo X, mais a inércia em torno do eixo Y, menos a inércia em torno do eixo Y', que deu 50,4 centímetros a quarta. Alguma dúvida, gente? Vou deixar isso aqui, ó, só como lembrete. Alguma dúvida? Certo. Então, ó, o eixo X' é esse eixo aqui, ó, que seria o eixo de simetria
da minha cantoneira simples. Seria o eixo de simetria da minha cantoneira simples. Então, eu vou calcular agora quem é o raio de ação em torno desse eixo x'. Então, é a raiz quadrada da minha inércia em relação ao eixo x', dividido pela área, dividida, né, pela área bruta da minha cantoneira simples. Isso aqui vai dar 3,98 centímetros. Tá? Lembra que eu falei que esse aqui era o eixo de menor inércia, né? E esse aqui era o eixo de maior inércia. E vocês podem conferir isso pelo próprio valor que deu, né? Ó. Então, vamos começar agora a calcular as propriedades geométricas da nossa cantoneira dupla oposta pelo vértice, ou como o professor Facuri coloca, a cantoneira dupla em cruz, né? Ó, em cruz. Então, para facilitar aqui a nossa abordagem com relação à verificação da resistência e à compressão dessa nossa dupla cantoneira em cruz, eu decidi, em conformidade com a resolução do livro lá do professor Facuri, né, com a resolução da questão lá no livro do professor Facuri, adotar a simbologia dele em relação aos eixos da nossa dupla cantoneira aqui. Então, ele decidiu chamar esse eixo aqui, ó, da nossa dupla cantoneira de eixo X e esse outro eixo aqui de eixo Y, tá? Eixo Y, tá bom? Então, esse eixo X que está aqui, né, ele se confunde com o eixo X' da nossa cantoneira isolada. Já esse eixo Y que está aqui, ele é paralelo, né? Ele é paralelo ao eixo Y' de uma cantoneira isolada. Ele é paralelo, mas ele não se confunde, tá? E aí, só em dizer a palavra paralelo, você já deve lembrar lá do teorema dos eixos paralelos, né? Então, vamos lá. Quem vai ser a área do meu perfil dupla cantoneira? Bom, vai ser a área de 2 vezes uma cantoneira, né? Que vai dar 25,2 centímetros quadrados, né? 25,2. O que está acontecendo aqui, gente, é que o meu eixo X se confunde com o eixo X' da minha cantoneira simples, e embora eu tenha agora 2 cantoneiras, né? E aí, portanto, a inércia em relação ao eixo X, ó, a inércia em relação ao eixo X da minha dupla cantoneira é 2 vezes a inércia em relação ao eixo X', correto? A inércia em relação ao eixo X dessa minha dupla cantoneira é 2 vezes a inércia em relação ao eixo X', né, de uma cantoneira isolada, porque eu tenho 2 cantoneiras. A área da nossa dupla cantoneira é 2 vezes a área de uma cantoneira. Correto? Qual é a expressão do raio de giração? Bom, a expressão do raio de giração é a raiz quadrada. Ah, Gabriel chegou no ponto, exatamente. Se a inércia dobrou e a área também dobrou, então o raio de giração não muda, né? O raio de giração não muda. É o que acontece aqui. A minha área bruta dobrou, né? A inércia em relação ao eixo X também dobrou, mas o raio de giração não muda, né? O raio de giração não muda, tá bom? Cuidado com essa pequena pegadinha que tem aí na questão. Às vezes a gente vai no impulso, né? Vai no impulso e acha que porque tem 2 cantoneiras, o raio de giração dobraria. Só que não é assim. Lembrem lá da fórmula do raio de giração, né? Ou, se vocês preferirem, a gente pode alterar isso aqui, ó. Coloque isso aqui para baixo, coloque isso aqui para cima, né, ó. Coloque isso aqui para baixo, isso aqui para cima, e ao invés de dizer isso aqui, ó, eu coloco que é a raiz quadrada, né, a raiz quadrada da inércia em relação ao eixo X, dividido pela área bruta da dupla cantoneira, né, ó. Obviamente que eu digitei errado aqui, devo ter colocado uma vírgula,
Aliás, devo ter colocado um ponto. Não quero isso aqui em metro, quero isso aqui em centímetros. Vai dar o mesmo valor, né, ó? Vai para dar o mesmo valor, né, ó? O raio de giração em relação ao eixo x' é igual ao raio de giração da dupla cantoneira em relação ao eixo x. Todos entenderam aí? Para calcular agora a inércia da minha dupla cantoneira em relação ao eixo y, aí eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque eu sei a inércia de uma cantoneira isolada em relação ao eixo y', né? Lembrando que esse eixo y' é paralelo ao eixo y, então eu vou ter que utilizar aqui, ó, teorema dos eixos paralelos. Inclusive, o professor Facuri teve cuidado na figura dele aqui, ó, colocar a distância entre o eixo y' de uma cantoneira isolada e o eixo y da dupla cantoneira em forma de cruz. E ele chamou aqui de E, letra E. É a distância do centro de gravidade de uma cantoneira isolada ao centro de gravidade da dupla cantoneira, segundo aqui a direção X, né? Segundo a direção X. Então, quem vai ser esse E, que está aqui, ó, o nosso E? Ele está utilizando aqui, ó, ele utilizou aqui na determinação dessa distância E, o teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Então, ele pegou esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Certo? Quem é o cateto horizontal, né? O cateto horizontal, o cateto adjacente desse triângulo retângulo. E quem é o cateto oposto? Quem é o cateto horizontal? Aliás, adjacente. E quem é o cateto oposto desse triângulo retângulo? Basta vocês verem, lembrarem, né, que ó, a distância do centroide até a face da cantoneira é o nosso XCG, a distância do centroide da cantoneira até a face da cantoneira, mais metade da distância da espessura da chapa Goussé. Tá? Então, o meu cateto adjacente é XCG mais a espessura da chapa Goussé dividido por 2. Tá? Dividido por 2. E aí, tanto o meu cateto adjacente como o cateto oposto são iguais, porque a nossa cantoneira simples, ela é de abas iguais, né? Tem abas iguais. Então, esse cateto oposto é igual ao cateto adjacente. Portanto, essa hipotenusa aqui, ó, essa hipotenusa é igual à raiz quadrada do cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado. Como eles são iguais, multiplica por 2, né? Ó, multiplica por 2, né? Tira a raiz quadrada, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, não é isso? Então, a distância entre o eixo y' e o eixo y é igual a 4,48 centímetros. 4,48 centímetros. Aí eu vou utilizar essa distância E para o teorema dos eixos paralelos, né? Teorema dos eixos paralelos. Então, eu quero saber que a inércia é em torno do eixo Y. Então, o que é a inércia em torno do eixo Y? É a inércia da minha cantoneira isolada em relação ao eixo Y', mais a área de uma cantoneira vezes a distância E ao quadrado. Como eu tenho duas cantoneiras, é só multiplicar tudo por 2, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a inércia de duas cantoneiras vezes 2, aliás, a inércia de uma cantoneira vezes 2, mais 2 vezes a área de uma cantoneira isolada vezes a distância ao quadrado, aquela distância E. E aí a gente vai obter essa inércia aqui em relação ao eixo Y. Então, aqui eu já sei quem é a inércia em torno do eixo X, e sei também quem é a inércia agora em relação ao eixo Y da nossa dupla cantoneira.
Alguma dúvida com relação à inércia em relação ao eixo Y? Ou outra etapa aí que vocês devem ter se perdido? Vamos lá. Uma vez que a gente sabe quem é a inércia em relação ao eixo Y, a gente pode determinar aqui quem é o raio de giração da nossa dupla cantoneira em relação ao eixo Y, né? Raiz quadrada da inércia pela área, certo? Sem segredo algum. Agora, a inércia e a torção, né? A inércia e a torção segue aquele conceito, né? A inércia e a torção de uma cantoneira simples, é 1/3 do somatório da espessura da chapa vezes da largura da chapa vezes a espessura ao cubo. Como a gente tem agora uma seção cruz, né, em forma de cruz, eu vou ter que a inércia da minha dupla cantoneira agora vai ser 2 vezes a inércia de uma cantoneira. No caso, a inércia é a torção, né? A inércia é a torção. Ou, se vocês preferirem, basta aplicar novamente, né, o somatório, 1/3 de somatório, só que agora dentro do somatório vocês vão ter 4 termos, porque se é uma seção em forma de cruz, então ela tem 4 elementos, né, componentes na seção transversal, certo? Que seriam 2 abas, mais 2 abas menos a espessura da chapa, né? Ou simplesmente pegar a inércia por torção que a gente já fez antes e multiplicar ela por 2, que vai dar 3,45, né, centímetros a quarta. Alguma dúvida com relação à inércia e à torção? Vamos lá, gente. Vocês viram na videoaula, eu apresento um roteiro de cálculo, né? Um roteiro de cálculo para o dimensionamento, aliás, para a determinação da resistência à compressão de elementos estruturais em aço. Aquele roteiro, ele se aplica para qualquer situação, né? Qualquer situação, certo? Ele é um roteiro bem genérico, justamente para abordar qualquer situação de elemento comprimido. Então, lá naquele fluxograma, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar aquele coeficiente de redução Q, né? Coeficiente de redução Q, por causa da flambagem local, no caso aqui do nosso exemplo, da nossa dupla cantoneira, né? A nossa dupla cantoneira. Aí pode parecer que, é uma dupla cantoneira e tal, como é que a gente vai fazer flambagem local? A dupla cantoneira, ela é composta de 2 cantoneiras simples, e cada cantoneira dessa, né, tem uma chapa com uma espessura de com largura, né, largura de 102 milímetros, e uma espessura de 6,4 milímetros. E essas chapas que compõem a nossa cantoneira, elas estão presas em uma das extremidades, né, por meio da outra aba, a aba perpendicular, e livre na outra, ou seja, os componentes da seção transversal da nossa cantoneira são os elementos apoiado livre, que a gente chama, né, elementos apoiado livre, certo? Aí, se vocês forem lá na videoaula, vocês vão lembrar que eu preciso determinar a esbeltez, né? A esbeltez, ou melhor ainda, a relação B sobre T, né? Largura sobre espessura desse nosso elemento apoiado livre, para determinar se ele vai ter ali uma flambagem local ou não, né? Se vai ter flambagem local ou não. Se eu pegar aqui 102 e dividir por 6,4, vai dar 15,94. 15,94. Aí agora vocês têm que comparar essa relação B sobre T, né, com a relação B sobre T limite e a relação B sobre T superior, né, superior. Que aqui eu chamei na planilha aqui, ó, B sobre T limite, eu chamo de BT limite, né, já que eu não posso colocar a divisão aqui na planilha, senão o programa ia dar um erro gigantesco, né? Então, o meu B sobre T limite pertence ao grupo 3, né? Eu vou compartilhar aqui a norma com vocês. Vocês têm que ir lá na norma, no anexo, se eu não me engano, é o anexo F. F de faca.
Então, vocês vão lá no anexo F, na tabela F.1, né? Elementos apoiado livre, grupo 3. Grupo 3. Tá lá, ó, abas de cantoneiras simples ou múltiplas providas de chapas de travamento. Deixa eu compartilhar lá a tela com vocês. Tá aqui, ó. Abas de cantoneiras simples ou múltiplas, né, providas de chapas de travejamento. Então, não importa se você tem aqui uma cantoneira simples ou uma cantoneira dupla, tá? Essa figura aqui não impede que a gente utilize cantoneiras duplas opostas pelo vértice, não impede. Aí, ó, nesse grupo 3, a relação B sobre T limite, tá? A relação B sobre T limite é igual a 0,45 da raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento do aço, certo? Ah, professor, e quem é o B sobre T superior, que não está aí na tabela? Bom, se é o grupo 3, né, grupo 3 do elemento apoiado livre, a gente vem aqui na página, tá aqui, ó, na página 126, vocês vão encontrar aqui, ó, elementos do grupo 3 da tabela F.1. Aí vocês têm aqui, ó, o B sobre T limite. Então, ó, o B sobre T limite é 0,45 do módulo da raiz quadrada do módulo de elasticidade longitudinal pela tensão de escoamento, e o B sobre T superior é 0,91 da raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento, tá? Lá na planilha, voltando para ela, vejam que tem as equações para o cálculo do coeficiente redutor QS, né, que é aquele coeficiente de redução para a flambagem local dos elementos apoiado livre. É um coeficiente de redução, portanto, ele é um número menor do que 1. Aí, se o nosso B sobre T tiver entre o B sobre T limite e o B sobre T superior, a gente tem aqui uma flambagem inelástica, né? Uma flambagem local inelástica, ou seja, parte do meu perfil sofre escoamento em conjunto com uma flambagem, né? Em conjunto com a flambagem local. Já se o meu B sobre T for maior do que o B sobre T superior, aí o meu QS vai ser igual a essa expressão que corresponde lá à nossa flambagem elástica, ou seja, a flambagem que eu admito que o meu material não atinge as tensões de escoamento. Não atinge as tensões de escoamento. Voltando para a planilha, vamos lá. O meu B sobre T, gente, B sobre T deu 15,94. Aí o B sobre T limite deu 12,72 e o B sobre T superior deu 25,73. Ou seja, a minha esbeltez está entre esses dois valores aqui, ó. Em qual regime eu estou aí? Em qual regime eu estou? O meu B sobre T é maior do que o B sobre T limite, e essa simbologia aqui aquele E, né? E, o B sobre T é menor do que o B sobre T superior, menor ou igual ao B sobre T superior, né? É exatamente o que está lá na norma, maior do que o B sobre T limite e menor ou igual ao B sobre T superior. Aí o meu QS é igual a 1,340 menos 0,76 vezes B sobre T, né, que multiplica a raiz quadrada do FY sobre o módulo de elasticidade. Quanto maior a relação B sobre T, menor o valor de QS, né, menor é o valor de QS, ou seja, maior é a redução que você aplica na área, né, do seu elemento apoiado livre. Então, usando essa equação aqui, ó, essa equação, substituindo a relação B sobre T, o módulo de elasticidade do aço e a tensão de escoamento, vocês vão encontrar que o QS é igual a 0,91 aproximadamente, tá? 0,91. Aí, se vocês forem lá na norma, né, lá na NBR 8800, a norma coloca lá no item F.1.3, né, lá no anexo F, na página 126, ela coloca isso aqui que eu vou compartilhar com vocês, né, ó.
ela coloca que se a seção possui apenas elementos apoiado livre, né, como é o caso da nossa dupla cantoneira, a nossa dupla cantoneira ela tem 4 componentes e os 4 são apoiado livre, né, os 4. Então, o meu Q, que é o fator de redução geral, né, da flambagem local, se confunde, né, com a nossa redução por causa da flambagem local dos elementos apoiado livre, que é o nosso QS, deixa eu voltar aí, pronto. Eu já sei quem é, então, o meu coeficiente de redução por causa da flambagem local. Terminamos lá aquele primeiro passo, né, do nosso fluxograma para determinar a resistência da nossa dupla cantoneira oposta pelo vértice. Agora eu vou determinar aqui a flambagem elástica. Flambagem elástica. Primeiro eu vou determinar a flambagem elástica por flexão. Depois a gente faz a flambagem elástica por torção. Lembrando que essa nossa seção da nossa dupla cantoneira, né? Deixa eu voltar aqui para a imagem. A nossa dupla cantoneira, ela tem dupla simetria, tá? Ela tem dupla simetria. Então, se vocês forem lá na norma, né? Lá no anexo E de elefante, né? No anexo E de elefante, a norma tem o item, né? Que é o item E.1.1, que são seções com dupla simetria ou simétricas em relação a um ponto. Aí ela apresenta a equação lá para flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia X, depois em relação ao eixo central de inércia Y, e depois em relação ao eixo longitudinal C. Isso está lá na página 121, né? Página 121. Não sei se vocês chegaram a consultar isso na norma, né? Mas se não, peço que vocês abram a norma de vocês aí agora e marquem isso, né? Lá na página 121, tem aí as expressões para o cálculo da flambagem elástica, tanto por flexão como por torção, né? Pensando aí em seções com dupla simetria, que é o caso da nossa dupla cantoneira. Então, vamos lá. Com relação à flambagem elástica por flexão, né? Por flexão, e também, aliás, tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y, não tem muito segredo, tá? Por quê? Nós estamos analisando aí uma barra de treliça, uma diagonal, né, de uma treliça. E aí vocês lembram que a diagonal de uma treliça, ela possui as duas extremidades rotuladas. Ou seja, os pontos de inflexão, da curvatura da nossa barra, quando ela sofre ali flambagem, estão nas extremidades da nossa barra, certo? E aí, por definição, né, inclusive lá da resistência dos materiais, vocês sabem que se eu tenho uma coluna birrotulada, né, submetida a um esforço de compressão, então o coeficiente de flambagem vale 1, né, o coeficiente de flambagem vale 1. Isso vai valer tanto para a flambagem em relação ao eixo X, né, da minha coluna, da minha barra diagonal da treliça, né, como também em relação ao eixo Y. Valores diferentes, né, com outros coeficientes de flambagem, vocês podem encontrar lá na tabela E.1, né, tabela E.1, na página 125 da norma, né, página 125. Se vocês quiserem marcar, vocês viram essa tabela E.1? Vocês marquem lá, ó, tem lá, na tabela E.1, na letra D de dado, vocês têm lá uma barrinha birrotulada, e aí ele mostra que o valor teórico para o Kx ou KY é igual a 1. E o valor recomendado também é 1, né? Tanto o valor recomendado como o valor teórico valem 1. A norma não aplicou nenhuma modificação no valor recomendado, como ela faz, por exemplo, em outros casos, né? Por exemplo, quando você tem uma barra bi-engastada, ou engastada em uma extremidade e rotulada na outra, e assim por diante. Então, no caso da coluna birrotulada, o coeficiente de flambagem vale 1. Bom, se o coeficiente de flambagem vale 1 e o comprimento destravado nas duas direções
é igual a 340 centímetros, então o comprimento de flambagem nas duas direções, né? O comprimento de flambagem nas duas direções é igual a 340 centímetros, tá? K vezes L, né? 1 vezes 340 vai dar 340 centímetros. E aí, sabendo a inércia da minha dupla cantoneira em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, basta eu aplicar aqui, né? Basta eu aplicar a carga crítica de flambagem em relação ao eixo X, vai dar 681, e em relação ao eixo Y, 1036, né? 1036, aproximadamente, tá? A carga crítica de flambagem em relação ao eixo X foi menor, porque esse é o eixo principal central, né, da minha seção ali, com a menor inércia, tá? Com a menor inércia, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, a esbeltez, né, ó, calcular aqui a esbeltez da minha coluna em relação ao eixo, aliás, a esbeltez da minha diagonal em relação ao eixo X, vai ser o KX, né, KX, que eu botei com letra maiúscula, vezes LX, tudo isso aqui dividido pelo raio de giração da minha seção em relação ao eixo X. Vai dar, ele não entendeu, né? Ele não entendeu. Eu não sei por que o SMF às vezes dá um bug aqui no subscrito, mas enfim. Ó, a esbeltez da minha coluna, da minha diagonal em relação ao eixo X, tá dando 85, né? 85. E a esbeltez da minha diagonal em relação ao eixo Y, em relação ao eixo Y é de, vamos ver aqui, ó, pronto, 69, né, ó. Então, a esbeltez da minha diagonal em relação ao eixo X é maior do que a esbeltez da minha barra em relação ao eixo Y. Então, é natural que a carga crítica de flambagem por flexão em torno do eixo X seja menor do que a carga crítica de flambagem em relação ao eixo Y, tá bom? Compreenderam aí essa carga crítica de flambagem por flexão, né? Por flexão. Alguma dúvida? Então, vamos continuar aqui. A carga crítica de flambagem por torção, né? A carga crítica de flambagem elástica por torção é dada por essa equação aqui, que está apresentada lá na norma, quando a gente tem seções duplamente simétricas, né? Duplamente simétricas. Acontece que nessa nossa dupla cantoneira, acontece uma coisa interessante lá na torção, que a gente chama a nossa dupla cantoneira de seção estrela. Por quê? Porque todos os componentes da seção transversal convergem aproximadamente para o mesmo ponto. Ou seja, a linha de esqueleto de todos os componentes da seção convergem para o centro de gravidade, né, aproximadamente, pelo menos, para o centro de gravidade da dupla cantoneira. Então, nessa situação, né, em que a gente tem aí uma seção dupla estrela, aliás, uma seção estrela, desculpem, a minha constante de empenamento é muito pequena, muito pequena, muito pequena. Ela pode ser, na prática, a gente pode dizer que ela vale zero, tá? Ela vale zero, certo? O meu comprimento destravado, ou seja, a distância entre vínculos de garfo, né, os vínculos de garfo que impedem ali a rotação longitudinal da nossa diagonal, esses vínculos de garfo, né, eles estão apenas nas extremidades da nossa diagonal, né, que são lá nas chapas Goussé das extremidades. Então, nessas extremidades da nossa diagonal, em cada uma delas eu tenho vínculo de garfo. Então, portanto, o comprimento destravado com relação à flambagem por torção da minha diagonal é de 340 centímetros, né? E aí, outra coisa que eu peço para vocês lembrarem é o seguinte: o coeficiente de flambagem por torção, né? Coeficiente de flambagem por torção. As extremidades da nossa diagonal, né? As duas extremidades, elas estão impedidas de sofrer giros longitudinais,
mas elas estão livres para sofrer empenamento, né? Livre para sofrer empenamento. E aí, se vocês forem lá na norma, na página 125, né? Página 125, no item A, do item E.2.2, coeficiente de flambagem por torção, na letra A, aí ele mostra, né, que a norma mostra lá que o Kz vale 1 quando ambas as extremidades da barra possuem rotação em torno do eixo longitudinal impedidas e empenamento livre, ou seja, eu não tenho nenhuma chapa na seção transversal, né, das extremidades da minha diagonal, que impeçam ali o empenamento da seção transversal da minha cantoneira, tá? Da minha dupla cantoneira. Quando eu me refiro à chapa, eu não estou falando que eu não estou me referindo à chapa Goussé, eu estou falando de uma chapa soldada junto à seção transversal da dupla cantoneira, né? Se você tem uma chapa na extremidade da dupla cantoneira, né, soldada junto à seção transversal, essa chapa impede o empenamento. Mas não é o caso, né? Nas nossas treliças a gente não cria essa chapa. Então, o Kz é a situação mais simples, né? Vai valer 1, tá? Aí eu tenho outra propriedade aqui, ó, geométrica, que é o raio de giração polar. Raio de giração polar, para as seções com dupla simetria, é a raiz quadrada do raio de giração em relação ao eixo x ao quadrado, mais o raio de giração em relação ao eixo y ao quadrado, né? Aquele x0 é igual a 0 e o y0 também é igual a 0, tá? Também é igual a 0. E aí, portanto, o nosso raio de giração polar vai ser igual a 6,32, né, centímetros, 6,32. E aí a nossa carga crítica de flambagem por torção é dada por duas parcelas. Essa parcela que está aqui em azul, né, G vezes J, é a parcela referente à flambagem, aliás, é a parcela da torção uniforme. E essa outra parcela aqui é a parcela da torção não uniforme, certo? Só que como a nossa constante de empenamento é igual a 0, esse termo aqui não vale de nada para a gente, né? Ou seja, eu nem precisava ter determinado aqui o Kz, nem o Lz, né? Nessa questão, né? Nesse caso A. Porque isso aqui tudo vai ser igual a 0, né? A minha constante de empenamento ela é nula porque eu tenho uma seção do tipo estrela. Então, a minha flambagem por torção dessa nossa seção dupla cantoneira vai ser igual vai ter apenas a parcela da torção uniforme, que é G vezes a inércia à torção, dividido pelo raio de giração polar ao quadrado, né? O raio de giração polar ao quadrado. Isso aqui vai dar 665,8, né, quilonewton. E aí, professor, então quem vai ser a minha carga crítica de flambagem elástica? Vai ser o menor valor dessas três flambagens que a gente verificou. A flambagem por flexão em relação ao eixo X, que deu 681,65. A flambagem por flexão em torno do eixo Y, que deu 1036,9. E a flambagem por torção, né? A torção, no caso aqui, uniforme, que deu 665,8. O menor dos três valores vai ser a nossa flambagem por torção, né? Flambagem por torção, tá bom? Importante aí, portanto, importante aí a nossa flambagem por torção, porque ela acabou sendo o fator, o carro-chefe, né? O carro-chefe aí da nossa flambagem elástica. Então, o meu NE vai ser igual ao meu NEZ, 665,78. Alguma dúvida, gente, com relação à carga crítica de flambagem? Aí, por fim, a gente tem que determinar aqui a esbeltez reduzida, que eu expliquei lá na videoaula qual é o significado, né, da esbeltez reduzida. Ela é dada por essa expressão aqui.
uma parte dessa expressão é teórica e a outra parte é empírica, né? A parte teórica é esse AG vezes FY dividido por NE, é a parte teórica da equação. E o Q aqui, ó, o nosso Q, o coeficiente de flambagem local, ele entra de forma empírica. Então, a minha esbeltez reduzida vai ser dada por 0,93. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vamos lá para a norma. Vamos lá para a norma. Vocês devem ter visto que, em função da esbeltez reduzida, a gente determina aquele fator de redução associado às imperfeições geométricas, né, e de material no nosso perfil em função da carga crítica de flambagem. Bom, esse gráfico aqui, lá é a figura 11, né? Figura 11, lá da NBR 8800, fica lá na página 45. Então, vocês têm aqui o coeficiente de redução X, tá? Coeficiente de redução X. E aqui na direção, no eixo das abscissas, né? Vocês têm aqui a esbeltez reduzida. Quanto é que deu minha esbeltez reduzida? Foi 0,93, né, aproximadamente. 0,93. Aqui está 0,9, né, ó, 0,9. 0,93 vai estar mais ou menos por aqui. Então, o meu X, né, quando ele toca aqui na curva, ele vai ser próximo de 0,72, alguma coisa desse tipo. Obviamente que consultar o gráfico, né, é bom para a gente ter uma noção ali, né, do coeficiente de redução X em função da esbeltez reduzida. Mas, do ponto de vista prático, ele não é nada prático, né? Do ponto de vista prático, ele não é nada prático. Então, o gráfico é mais para a gente ter uma noção que, à medida que a gente aumenta a esbeltez reduzida, esse coeficiente de redução, ele cai, né? Ó, ele cai. Ele vai caindo. Aí nós temos duas expressões que vocês vão encontrar aqui, ó, na página 44. Uma, se a esbeltez reduzida é menor do que 1,5 e a outra se é maior do que 1,5. Obviamente que para a planilha, né? Para a planilha é muito mais interessante que a gente coloque essas equações, né? Bem mais interessante. Que foi o que eu fiz. Outra forma é consultar essa tabela 4, né? Ó. Tabela 4. Aqui, vocês entram com a primeira casa decimal da esbeltez reduzida, né? Nessa coluna. E nessa linha horizontal aqui no cabeçalho, a segunda casa decimal. A minha esbeltez reduzida vale 0,93, né? Aproximadamente. Então, ó, pega aqui, ó, essa linha, 0,9. Aí a segunda casa decimal é um 3, né? 0,93. Então, a minha o meu coeficiente de redução vai ser 0,696, né? 0,696. Concordam comigo? Muito bem. Obviamente que tem os problemas de arredondamento, né? Lá, utilizando a equação lá no SMF, a gente não vai ter esses problemas, né? A gente não vai ter que ficar consultando quanto equivale. Voltou. A gente não vai ter que ficar consultando o gráfico, nem consultando tabela, a planilha vai fornecer isso de maneira automática. Então, se o lambda zero for menor do que 1,5, então o meu x, né, o meu x vai valer essa expressão. Se for maior do que 1,5, aí é essa expressão aqui, ó. Aí vai dar exatamente o valor que está lá na tabela que a gente consultou, né? Exatamente o valor que está lá na tabela. Tá bom? Por fim, né? Por fim, a resistência e a compressão da nossa diagonal da nossa treliça, eu já sei quem é o X, né? Ó, já sei quem é o X, já sei quem é o coeficiente de redução por causa da flambagem local, sei quem é a área da minha dupla cantoneira, sei quem é a tensão de escoamento do meu aço, e o coeficiente de ponderação, né, com relação ao escoamento do aço, que é 1,1. Então, a resistência e a compressão dessa minha diagonal vai dar 363,91 kN, a nossa resistência de
cálculo à compressão. Aqui eu coloquei também a verificação com relação à esbeltez da nossa diagonal, lembrando que elementos comprimidos, né, de acordo com a norma, né, de acordo com a NBR 8800, devem ter uma esbeltez limite igual a 200, né, igual a 200, e aí a gente obedece isso nas duas direções, né, principais aí da nossa dupla cantoneira, então a gente não vai ter problema. Só que como aí se trata de uma dupla cantoneira, né, nós temos aí um perfil composto. E aí, para fazer com que essas duas cantoneiras trabalhem em conjunto, né, a gente segue lá a equação da norma, né, de que a esbeltez máxima, aliás, deixa eu pegar lá na norma exatamente a frase que ela coloca, né, ó. Fica lá na página 46 da norma, né? 46. Então, lá no item 5.3.4.2 da norma, ela coloca que barras compostas formadas por dois ou mais perfis, né? Trabalhando em conjunto, em contato ou com afastamento igual à espessura de chapas espaçadoras, devem possuir ligações entre esses perfis a intervalos tais que o índice de esbeltez de um perfil isolado, né, entre duas presilhas, não seja superior à metade do índice de esbeltez da barra composta, no caso, o maior valor, né, do índice de esbeltez da barra composta. Obviamente que eu troquei algumas palavras para tentar ser mais didático. Então, resumindo, a distância entre presilhas tem que ser igual à metade, né? A metade da esbeltez máxima da minha dupla cantoneira, a esbeltez máxima da nossa dupla cantoneira, vezes o raio de giração mínimo, né? O raio de giração mínimo da nossa dupla cantoneira. Aliás, da nossa cantoneira isolada, desculpe. Esse RY' aqui, ó, RY' é o raio de giração mínimo da nossa cantoneira isolada, né? Da nossa cantoneira isolada. Então, 1 meio de 85,43, né, ó, vezes o raio de giração mínimo de uma cantoneira isolada, que é igual a, deixa eu pegar aqui, ó, o raio de giração mínimo da nossa cantoneira isolada é de 2 centímetros. Então, fazendo essa continha aqui, a distância de uma presilha à outra teria que ser de aproximadamente 85 centímetros, né? 85 centímetros. Então, o número de presilhas ou o número de chapas espaçadoras vai ser o comprimento da minha barra, eu poderia ter botado aqui um L, na verdade, o comprimento da minha barra dividido pela distância entre presilhas, menos 1, né? Menos 1, né? Porque se você tem, se em uma determinada barra você tem 3 presilhas, acho que eu botei uma figura aqui, ó. Se em uma determinada barra a gente tem aqui, conforme essa figura, 4 presilhas, né? Ó, 4 presilhas, a gente tem 3 espaços, né? Aí imaginem que, por exemplo, isso aqui fosse uma chapa Goussé. Isso aqui também fosse outra chapa Goussé, na extremidade. Se eu coloco 2 presilhas, eu crio 3 espaços, né? 3 espaços. Então, por isso que eu desconto 1 aqui nessa equação, ó. Desconto 1. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, para satisfazer aqui esse espaçamento máximo entre presilhas, eu tenho que colocar 3 presilhas, né? Ó, 3 presilhas, certo? 3 presilhas. Tudo bem, gente? Qual vai ser o espaçamento entre presilhas? O espaçamento final. Portanto, né? Se a gente está utilizando 3 presilhas, quem vai ser o espaçamento? Vai ser L, né? O comprimento da minha barra dividido por o número de presilhas
o número de presilhas mais 1, né, ó. Então, vou botar aqui em centímetros. O espaçamento de uma presilha a outra vai ficar de 85 centímetros, ou seja, a distância do centro de uma presilha ao centro da próxima presilha vai ser de 85 centímetros, que é justamente o que está apresentado nessa figura aqui, que eu também retirei lá do livro do professor Facuri, né? A distância do centro de uma presilha a outra, é o meu L aqui, né, nessa figura, vai ser de 85 centímetros, respeitando o valor máximo que a norma coloca, né, para a gente, tá bom? Ó, vejam que essas presilhas, no caso aqui da dupla cantoneira em forma de cruz, ela faz uma hora ela está posicionada na vertical, em outra seção ela está na horizontal, né? Fazendo aqui a conexão entre as duas abas tanto a aba vertical como a aba horizontal da cantoneira, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Peço que vocês revisem essa questão, tá? Revisem essa questão. Ela está resolvida lá no livro do professor Facuri, só que com outra cantoneira, né? Outra cantoneira. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Deixa eu salvar o arquivo. Vamos parar a gravação.